Eu separei 10 prioridades, coisas que você não pode deixar de fazer nessa reta final para ter uma nota boa no Enem. Eu separei o vídeo em 5 prioridades máximas, e isso é para todo mundo, e as 5 últimas é para quem quer um curso mais concorrido. E eu vou começar pelas prioridades máximas, não tem uma ordem específica, as 5 são essenciais para quem quer ir bem no Enem. A primeira delas é fazer muitas questões até o dia da prova. Provas de teste, como é o Enem, você só fica bom nesse tipo de prova fazendo muitas provas. Tem até um debate no mundo da educação se esse tipo de prova está testando o aluno que realmente tem o conhecimento ou o aluno que sabe fazer prova. E tem muita gente que acredita que só está testando o aluno que sabe fazer prova. Então, é uma habilidade saber fazer esse tipo de prova e você tem que desenvolver ela. Então, você tem que fazer muita questão até o dia do Enem. Só que o perfil de questão que você tem que fazer agora e o perfil de questão que você tem que fazer faltando um mês para o Enem é um pouco diferente. Nesse momento, você quer fazer questões com calma para aprender, mais focadas nos tópicos que você está estudando, para testar o que você aprendeu, para reter mais, sem contar que algumas matérias, as questões são parte da teoria. Matemática e grande parte de natureza, você só vai aprender fazendo questão. E aí no mês final, antes do Enem, em vez de fazer algumas questões com calma para ir aprendendo, você quer aumentar o número de questões. Você vai querer tentar fazer perto do Enem 100 questões toda tarde para meio que simular a prova, para você ficar mais cansado do que você ficaria no dia do Enem. Então a primeira prioridade é essa, faça muitas questões até o dia do Enem. Nesse instante o seu foco é fazer questão para treinar e aprender o que você está vendo, e mais perto da prova você tem que treinar esse cansaço que você vai ter no dia da prova para não ser surpreendido. Aí a nossa segunda prioridade é fica bom nos blocos que mais caem na prova. O Enem é uma prova que funciona assim: 90% das questões são referentes a 50% da matéria. Então, se você escolher os tópicos certos para estudar, você vai estudar muito menos tópicos, que vai te dar a maior parte da nota. E aí, para fazer isso, você precisa de um ranking Enem, ou seja, uma tabela, uma lista dos tópicos que mais caem e os tópicos que menos caem, ordenada, para você conseguir selecionar aqueles que mais caem e menos caem. Então eu te dou 3 opções. Você tem o meu vídeo Desmontei o Enem, que eu já faço esse ranking de 2 anos atrás, mas eu fiz esse ranking, ordenei as matérias e te falei o que é mais importante de cada matéria para estudar. Você tem a opção de adquirir o meu cronograma. No meu cronograma Ultra de 2024, tem o ranking já atualizado para todas as matérias. E a terceira opção é você esperar um pouco mais, porque eu estou fazendo o meu vídeo Desmontei o Enem para 2024, que eu vou fazer esse trabalho para você, de analisar o ranking de cada matéria e te dizer o que é mais importante, mas aí você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Então a segunda prioridade é simples: fique bom naqueles tópicos que caem muito, porque é uma matéria bem menor que equivale a grande parte da prova. Então vamos para a terceira prioridade, que é ter uma estratégia de prova. É muito improvável que você acabe a prova a tempo sem uma estratégia de prova. Você quer chegar no final da prova quase sem nenhuma questão para chutar, tendo feito quase tudo. Para isso você precisa ter uma estratégia de prova. E aí eu vou deixar um vídeo aqui te ensinando o que é uma estratégia de prova boa, e você precisa pôr em prática isso até o Enem para testar se seu tempo de prova está bom ou não. Para fazer isso, você vai ter que fazer alguns simulados até o dia do Enem. Na primeira dica eu falei que você tem que fazer um monte de questão. Aqui eu estou te falando que você tem que fazer alguns simulados. Quando eu falo simulado, eu estou falando algo muito parecido com o dia do Enem. Então você quer fazer no mesmo dia, no mesmo horário, com as mesmas matérias e com o mesmo tempo. Isso é fazer um simulado de verdade. O resto é simplesmente fazer lista de questão. Os dois são importantes. Lista de questão, você vai fazer o máximo possível para aprender e para testar o que você está aprendendo, e simulado você vai fazer para testar se a sua estratégia de prova está funcionando e você consegue acabar a prova a tempo. E aí tem gente que vai querer tentar fazer os dois ao mesmo tempo. Eu não recomendo, eu recomendo que você divida, fazer um monte de lista de questão e alguns simulados, porque a mentalidade é diferente. Quando você está fazendo lista de questão, você quer tentar aprender, você quer demorar para fazer a questão para ver se consegue fazer sozinho. Você não quer pular a questão se for demorado ou difícil. Já quando você está testando a sua estratégia de prova, você quer fazer a prova o mais rápido possível. Então você não vai ficar batalhando com uma questão para aprender. Então é isso, essa é a terceira prioridade. Tenha uma estratégia de prova e pratique ela até o Enem para conseguir acabar a prova a tempo. Então vamos para a quarta prioridade, que é referente à redação. Se você está tirando já perto de 900 nos Enems anteriores,
tá tudo bem, você é uma pessoa que já sabe fazer redação, você até pode tentar chegar perto de 1000, eu tenho um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui, mas tá tudo bem, tá meio seguro para você. Você só precisa treinar algumas redações até o dia do Enem, perto da prova, para ver se está conseguindo fazer num tempo adequado, para ver se a sua escrita tá boa. Agora, se você é uma pessoa que nunca tirou perto de 900, você tem um trabalho a fazer. Então você precisa, o quanto antes, treinar a redação e tentar chegar nesse 900. Para fazer isso, você vai seguir várias regras padrão de redação mesmo, para tentar chegar em 1000, você pode ver o mesmo vídeo, mas você tem que, mais importante, pedir para alguém que conheça a redação do Enem corrigir para você e te falar o que você está fazendo de errado. Porque para quem não sabe ainda fazer redação, é muito difícil sozinho avaliar o que está fazendo de errado. E aí você pode pedir para algum professor seu de redação dar uma olhada, você pode pedir para algum amigo seu que tira mais de 900 dar uma olhada, e se você tiver alguma outra indicação, deixa aqui nos comentários. Tem um monte de youtuber de redação que oferece esse tipo de serviço, alguns com preço acessível, mas o mais importante dessa prioridade é, você tem que ficar bom o suficiente para estar tirando perto de 900. É viável nesses meses você chegar nessa nota, desde que você peça para alguém que corrija sua redação e você treine bastante até o dia do Enem. Então é isso, vamos para a quinta prioridade, que é relacionada à revisão. As coisas que você está aprendendo agora, você vai esquecer até o dia do Enem. Você tem que fazer algumas revisões dessas coisas até o dia da prova. Então o que você pode fazer? Você vai pegar os assuntos mais importantes, pelo menos, no mínimo, os assuntos mais importantes, e vai agendar de pegar daqui, sei lá, 2 semanas depois que você viu o assunto, fazer uma revisão rápida daquilo que você viu. Porque as chances são que você acha que você decorou, mas não decorou. Então você sempre precisa fazer revisão. E isso é ainda mais importante quando faltar um mês para o Enem, você tem que gastar o mês final para fazer muita questão e revisão de quase tudo que você já esqueceu para chegar muito bem no dia da prova. A minha recomendação é que você tente fazer revisão ativa e espaçada. Eu não vou ficar nesse vídeo explicando o que é, eu vou deixar um outro vídeo para você dar uma olhada, mas é um método de revisão, 2 métodos somados, que fazem com que você lembre muito mais do que você lembraria sem eles. E com isso a gente acaba 5 prioridades máximas, que é o que ninguém pode deixar de fazer se quer uma nota razoável no Enem. As 5 próximas prioridades, que eu tô falando aí chamando de secundárias, são para quem quer cursos mais concorridos. No fundo, elas são quase tão importantes quanto as 5 primeiras, só que nem todo mundo tem tempo suficiente para pôr todas em prática. Mas eu recomendo que, se você tiver tempo, tenta fazer as 10 prioridades. E a 6ª prioridade aqui é: conheça os pesos do seu curso e estude mais o que vale mais. Então você tem que digitar no buscador termo de adesão, a sigla da faculdade que você quer, e procurar para o curso que você quer, na faculdade que você quer, quais os pesos de cada área do conhecimento. Se, por exemplo, uma área do conhecimento vale 3 vezes mais que outra, então vamos supor que você deu uma olhada nos pesos e a área de natureza vale 3 vezes mais que a área de linguagens. Aí quando você for estudar, eu recomendo que você dedique o dobro ou o triplo da energia para estudar natureza do que você vai gastar em linguagens, por exemplo. Então é uma prioridade simples que dá muito resultado. A 7ª prioridade é: tenha uma rotina de ler um pouco todo dia, textos ou muito úteis para a matéria do Enem ou um pouco desafiadores para você melhorar o seu vocabulário e a sua interpretação. E isso porque, se você fosse fazer um ranking completo com todas as matérias juntos e selecionar o tópico ou o tema que mais vale nota no Enem inteiro, esse tema seria interpretação de texto. Não tem como ir bem no dia 1 da prova sem ser um bom interpretador de texto. Para ser um bom interpretador de texto, você precisa ler bastante para melhorar a sua interpretação. E aí, de novo, você pode ler coisas úteis para o Enem ou coisas um pouco mais desafiadoras, como Machado de Assis, para treinar leitura, interpretação e vocabulário. Em termos de coisas úteis, eu fiz 2 vídeos recentemente, um com 8 livros de natureza, para você melhorar em natureza, e um com 8 livros de humanas, para você melhorar em humanas. Alguns dos livros de humanas têm textos muito parecidos com os textos que caem tanto na área de humanas como de linguagens. Então acho que vale bastante a pena você pegar, ler meia hora por dia de algum livro assim, ou de jornal também vale bastante, para ir melhorando a interpretação, além de fazer muita questão, que também ajuda um pouco. E aí vamos para a 8ª prioridade, que é tirar da frente as coisas que são rápidas e fáceis de serem estudadas. Tem vários tópicos que caem muito no Enem, que são fáceis e você pode estudar rapidamente. Basta você decorar um desenho, decorar uma tabela, decorar um modelo, que você vai ser capaz de acertar questões desses tópicos. Esse tipo de tópico, você põe um monte deles
para fazer num dia só, que você elimina grande parte da prova. E fazendo isso, você vai ter mais tempo para dedicar em outras coisas importantes também, que exigem mais tempo para serem aprendidas. Então você tira o que é fácil e importante rapidamente da frente, depois faz revisão e questão, e vai ter mais tempo para ficar com aqueles blocos que também são importantes, mas são mais demorados e difíceis. E aí aqui no canal tem vários vídeos para te ajudar a fazer isso. Tem uma série que eu fiz que é 50% de uma matéria em apenas um dia, que é basicamente uma seleção de tópicos que caem muito na prova e que são fáceis de serem aprendidos. Tem para linguagens, tem para história, tem para química e tem para biologia. E meu plano é ainda nesse ano fazer ou de matemática ou de geografia para te ajudar ainda mais, mas já tem 4 vídeos, que é grande parte do Enem em pouquíssimo tempo para você ver. Então vamos para a 9ª prioridade, que é saúde mental. No dia do Enem, você tem que chegar confiante e fazer a prova rapidamente. Tem gente que confunde fazer a prova rapidamente com estar ansioso no dia da prova, estar acelerado. Não é isso. Você não pode estar nervoso e tentar fazer a prova rápido. Você tem que estar confiante e tentar fazer a prova rápido. Se você estiver nervoso no dia da prova, você vai perder um monte de questão à toa. Vai ser bem mais difícil interpretar as questões, porque quando você está nervoso é mais difícil ler e entender o que está escrito, e você vai errar um monte de questão por besteirinha que você não erraria normalmente por distração. Então, se você está com algum problema agora, tá muito instável, tá muito ansioso, não tá dormindo direito, tenta resolver esse problema agora, indo em algum especialista, não fica jogando esse problema para frente, porque é uma bola de neve que vai crescendo e vai te afetar muito no dia da prova. Então, o máximo que você conseguir ficar um pouco mais calmo, mais centrado nessa fase final, melhor vai ser para sua prova. E aí você tem que procurar ajuda se tiver com algum problema, e uma coisa que você pode fazer por conta própria é começar a fazer exercício físico, pelo menos 3 vezes por semana. Isso ajuda muito tanto a aprender mais, como ajuda na saúde mental. Então vamos para a última prioridade, eu diria que essa é a menos importante de todas elas, mas se você quer um curso extremamente concorrido, você não pode perder ponto à toa, e essa última prioridade é: tenta melhorar suas fraquezas. Todo mundo tem alguma matéria que vai pior que as outras, todo mundo tem aquele tópico que acha mais difícil que outros. Se é uma matéria importante, um tópico importante, você tem que tentar resolver até a prova. Porque se você quer um curso concorrido como medicina, você não pode perder nenhum ponto antes mesmo de chegar no dia da prova. Você já vai ter o desafio de saber aquelas coisas que você nunca tinha visto antes na prova, ou questões extremamente difíceis. Então tudo que você pode resolver antes da prova, você quer tentar resolver. Então essas foram as 10 prioridades, eu acho todas muito importantes. As 5 primeiras são as máximas, todo mundo tem que implementar de qualquer forma, e aí tem as outras 5 que eu também considero quase que igualmente importantes, mas um pouquinho menos, sendo que essa última que eu falei é a menos de todas elas. Então por hoje é isso, obrigado!